Já a CBF anunciou que o Brasileirão vai permitir uma substituição extra em caso de concussões, ou seja, choques de cabeça. Vão permitir aos times mais uma mudança. Importante dizer que 4 clubes da Série B estão trocando de lado e deixando a Libra para se juntar à Liga Forte União. São eles o Ituano, o Mirassol, o Novo Horizontino e a Ponte Preta. O Guarani deve ser o 5º a fazer esse mesmo movimento. Vale a lembrança de que o Botafogo de Ribeirão Preto já havia seguido o mesmo caminho. Diante desse cenário, a gente vai ter na Série B apenas 3 clubes representantes da Libra. O Santos, o Brusque e o Paysandu. Consequências importantes de olho no Brasileirão de 2025. Bora mudar de assunto e falar sobre Thiago Silva, que faz parte de uma lista que será dispensada pelo Chelsea no fim da temporada, pelo menos é o que garante o jornal The Sun. Essa relação conta com 11 jogadores, um brasileiro de 39 anos de idade, além de outros atletas como Keller, Chalobah, Cucurella, Kepa, Sarr, Ziyech e Lukaku. Importante lembrar que o vínculo do Thiago Silva se encerra em junho. Então não é que ele vai ser dispensado, ele só não vai ter o seu contrato prorrogado. Nada também que vai mudar o preço do dólar, já havia um entendimento para que o Thiago Silva no fim dessa temporada se mudasse do Chelsea para o Fluminense. Ele tem esse sonho, essa vontade de voltar para o tricolor, 39 anos de idade, tem sido titular absoluto. A reformulação grande pela qual vai passar o Chelsea passa pela falta de resultados, mas também pela necessidade de atender ao fair play financeiro. É que o novo dono do clube já gastou mais de 1 bilhão de libras com reforços. E se mantiver todo mundo, ele vai ferir o fair play e vai poder sofrer uma punição pesada. Quero mudar de assunto e falar sobre o Vasco, que encaminhou a contratação de Hugo Moura, volante revelado no Flamengo e que pertence ao Atlético Paranaense. Já havia contado para vocês no vídeo dessa sexta que o Furacão topou vender o jogador por 2 milhões de euros. Hugo Moura recebeu uma oferta para mais do que duplicar seu salário. Ou seja, está super contente com a negociação. E ao longo desse final de semana, os últimos detalhes devem ser concluídos para que na próxima segunda-feira o volante de 26 anos de idade seja anunciado como reforço cruzmaltino. O sonho de contratar o Marlon Freitas, o preferido, tanto da diretoria quanto da comissão técnica, esse sonho ficou frustrado porque o Botafogo não quis negociá-lo. O Hugo Moura aparece como um plano B, tratativas bastante avançadas e tudo indica que ele será contratado. O jogador que disputou 12 partidas na atual temporada foi titular em apenas um dos últimos 5 jogos. O Hugo perdeu espaço desde a chegada do Cuca. Só para completar ainda sobre o atleta, revelado no Flamengo e titular absoluto do Furacão nas 2 últimas temporadas. Quero fechar o vídeo para... Tem mais 2 informações, não é vou fechar não. Primeiro eu quero contar sobre o Flamengo que avançou de forma importante para a construção do seu estádio. Você sabe, né, que o Flamengo está decidido a construir um estádio para mais ou menos 80 mil pessoas ao custo de mais ou menos 1,5 bilhão de reais. O plano A do Flamengo é construir esse estádio no gasômetro, terreno na região central do Rio de Janeiro, próximo a São Januário, próximo ao Maracanã, próximo ao estádio do São Cristóvão. Esse terreno pertence à Caixa. Há uma dificuldade grande entre Flamengo e Caixa em relação a valores. E havia um outro problema, a aprovação da prefeitura, que entendia que em relação a trânsito, em relação ao terreno arenoso, esses 2 pontos seriam 2 grandes dificuldades. Pois bem, nessa sexta-feira, o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, mais um deputado, além do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e seu vice, Rodrigo Dunche, se reuniram. E a prefeitura deu ok para a construção desse estádio, para o andamento do projeto. Então, uma das dificuldades foi superada, agora o Flamengo precisa se resolver em relação à Caixa. Grande diferença é financeira. O Flamengo está disposto a pagar 250 milhões de reais pelo terreno, a Caixa pede 400 milhões de reais. Só para completar sobre o Fla, Tite vai levar todos os seus titulares para o confronto contra o Atlético Goianiense, mas cogita escalar um time reserva ou um time misto de olho na Libertadores da América. Bora fechar o vídeo para falar sobre a minha classificação final do Campeonato Brasileiro. Aqui excluímos, acaba a parte informativa, aqui vai uma parte mais de brincadeira, de previsão, de gostar de futebol. E aí eu gostaria de convidar você a usar o espaço para comentário para colocar a sua classificação final do campeonato, tá? Para no final do ano a gente ver quem chegou mais perto da classificação final. Não há nada de jornalismo aqui, aqui é um puro palpite, uma brincadeira. Combinado? Então antes de xingar ou reclamar, use o espaço para comentários e poste a sua relação do primeiro ao 20º colocado no Campeonato Brasileiro. Combinado? A minha lista tem o Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Atlético Mineiro em terceiro, Internacional em quarto.
Grêmio em quinto, São Paulo sexto, Fluminense sétimo, Botafogo oitavo, Atlético Paranaense nono, Red Bull Bragantino décimo. 11º lugar para o Corinthians, 12º com Bahia, 13º para o Fortaleza, 14º para o Vasco, 15º para o Cruzeiro, 16º para o Cuiabá. 17ª colocação o Vitória, Criciúma 18º, Atlético Goianiense 19º e o Juventude o 20º. Vou postar essa minha lista no comentário e gostaria que você fizesse o mesmo. No final do ano a gente volta aqui para conferir quem mandou bem. Combinado?